Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, Pastor e Carmen, bom dia, Ivan. Graças a Deus por mais um domingo, curtinho, um pequeno estudo devocional sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na minha, na sua vida e em nossas vidas. Missão do Espírito Santo. Então vamos lá. O Espírito Santo habita em vós, habita em nós, habita na igreja. Ele nos guiará a toda a verdade. Missão e atuação do Espírito Santo, meus irmãos. Estamos hoje, vamos finalizar a ação do Espírito Santo, como que a igreja, como que o povo de Deus ficou cheio do Espírito Santo. E isso na carta de Pedro. Vimos já outros livros, né? Outras cartas também, mas hoje na carta de Pedro, veremos Pedro dando esta ênfase tão grande que só com a ação do Espírito Santo em nós alcançamos a santificação, ou a santificação é através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nós. Temos que ter essa busca, esse desejo, essa vontade do Espírito Santo de Deus agir em nós, atuar em nós. E aí, vamos continuar. Então, vamos ver. É um desafio muito grande? É. Difícil, sim. Mas vamos ver o que Pedro nos diz no capítulo 1. Vou ler para os irmãos, versículo 2. Vejam o que Pedro nos diz. Em sua primeira carta, na primeira carta. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Escolhidos, cada um de vocês, cada um de nós, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele. A fim de quê? A fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Meus queridos irmãos, para termos a graça e a paz de Deus em nossos corações, em nossas vidas, é só com o Espírito Santo em nós. Ele derrama paz sobre nós. O Senhor Jesus, meus irmãos, eu ia falar crianças, a graça do Senhor Jesus jamais nos faltará, jamais nos faltará. Temos que buscar. E é o Espírito Santo em nós que nos faz ter esta comunhão, esta busca da paz, da graça do Senhor Jesus em nós. Vamos continuar, meus irmãos. Nós vimos como é bom, como é perfeito, como é necessário que o Espírito Santo habita em nós. Aí recebemos o que? A sua paz, a graça do Senhor Jesus. E os profetas, vemos no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Tudo que os profetas falaram, ensinaram, fizeram, foi sob o comando, sob a voz, sob a direção de Deus. Isto é, o Espírito Santo agindo, mostrando o que eles deveriam fazer, falar, e escrever. Como é bom termos essa certeza da ação de Deus através do seu Espírito agindo de forma miraculosa, poderosa, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e na sua vida hoje, na vida da sua família hoje, na vida de seus filhos, na vida da igreja. Só assim o Espírito Santo age em nós. Mas Hebreus, o livro de Hebreus, ele nos fala, nos adverte do perigo de nós rejeitarmos o Espírito Santo. Como assim rejeitar? Quando nós falamos, quando nós dizemos que nós
não aceitamos a Jesus Cristo, que nós não cremos no nosso Salvador, no nosso Deus que veio lá do céu para nos salvar. Nós estamos extinguindo, isto é, estamos dizendo não, estamos negando a ação do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo em nós já ouvimos, nós já sabemos que ele veio para nos ensinar, só ele nos convence. Eu não convenço ninguém convence ninguém de nada sobre Jesus Cristo, é só o Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É ele, essa missão é do Espírito Santo, de transformar, de mudar a mente, de mudar o coração, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A missão do Espírito Santo. E quando nós rejeitamos, quando nós negamos, aí está o perigo, aí está o mal. Aí nós nunca, jamais seremos salvos, jamais seremos redimidos, jamais alcançaremos a salvação, porque a salvação é através do Senhor, da aceitação do Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor. E quem pode fazer isso em nós? O Espírito Santo, meus irmãos. Então, o livro de Hebreus nos adverte deste perigo. E o que o Senhor Jesus, ele também, eu vou ler para vocês Marcos, está marcadinho aqui, meus irmãos. Marcos, vamos para Marcos, capítulo, está marcadinho, capítulo 3 de Marcos, Jesus falando. Vamos ouvir o nosso Salvador Jesus, o que ele fala sobre essa rejeição, sobre essa falta de fé, de deixar o Espírito Santo agir em nós. O que acontece com o homem, o que acontece com o pecador. Vamos ver? Jesus dizendo, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Dura para sempre. Então, Jesus falou isso. Por que Jesus falou isso? Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Então, Jesus deixou bem claro que só pelo poder da ação de Deus, só pelo poder do Espírito Santo, que ele fazia e falava, que Deus agia nele com todo o poder. Meus irmãos, e ele fala, quem o nega, está já condenado. É um pecado que não é perdoado. O pecado da rejeição contra o Espírito Santo, isto é, não aceitar que o Espírito Santo nos diz, nos ensina a respeito do Senhor Jesus. É o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Isso é só o Espírito Santo de Deus que age em nós, que age em nossos corações, que age na vida do pecador. E graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia, como nós vimos agora há pouco em Pedro, capítulo 1, versículo 2, a graça e a paz de Deus habitando em nossos corações. Por quê? Porque fomos encontrados, fomos achados. O Senhor, nosso Deus, ele nos chamou com um propósito de salvação, propósito de termos paz com Deus, de recebermos a graça, a paz do Senhor Jesus. E vamos continuar rapidinho, não somente esse pecado contra o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a sua atuação no Novo Testamento, vamos ver também lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, o Apocalipse. E o que é esse apelo de Deus, através do livro de Apocalipse, quando o anjo do Senhor falou a João lá na ilha de Patmos? Então, ele deixou bem claro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, a você e a mim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E eu vou ler para vocês, finalizando, o Espírito Santo, ele nos dizendo algo maravilhoso. Ele diz à igreja, a nós, para o quê? Para falarmos, para esperarmos
com fé, com alegria, sem desânimo, estando alertas, esperançosos pela vinda, pela volta do nosso Salvador Jesus. Por isso que o Espírito Santo fala: vem, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou ler para vocês o que o Espírito Santo nos faz desejar, nos faz buscar, nos faz esperar. O quê? A volta do Senhor Jesus. Vou ler para os irmãos. O Espírito, eu vou ler até o comecinho aqui, meus irmãos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. A noiva é a igreja. Venha. Aquele que ouve isso também diga a você, eu, meus irmãos, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Ora, vem, Senhor Jesus. Só aquele que tem comunhão com Deus, aquele que crê que o Espírito Santo regenera, modifica, transforma, a ação do Espírito Santo age na vida do pecador e o convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que nos ensina a respeito do nosso Salvador Jesus. Ora, diga, ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Jesus. É assim que o Espírito Santo, meus irmãos queridos, age em mim, na minha vida, age em mim e em você. Vamos aguardar esperançosos, vamos aguardar com alegria a volta do nosso Salvador. Para levar a sua igreja. Continuaremos semana que vem com o título O Espírito Santo habita em você, habita em mim. Vamos ver que o nosso Deus nos abençoe através do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Um beijo grande a vocês e vamos continuar firmes com fé no Senhor Jesus. Deus abençoe.